acompanhe a leitura desse texto. Você que nos assiste em casa, acompanhe também a leitura desse texto para que você possa também ser abençoado pela palavra do Senhor. Salmo de número 14, do verso 1 em diante, apenas 7 versículos. Depois nós vamos ler o verso 1 do 53, ok? Salmo de número 14, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Diz o tolo em seu coração, não há Deus, e todos estão corrompidos, e se abominando a cada dia mais com as suas obras. Ninguém há que faça o bem. O Senhor olhou dos céus para os filhos dos homens, para ver se algum tivesse entendimento, se algum buscasse a Deus. Mas todos se desviaram, todos ajuntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não tem conhecimento, eles praticam a iniquidade, e a cada dia com o povo eles caminham e não invocam ao Senhor. Ali se acham em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porque o Senhor não é o vosso refúgio. Ó, de Sião sim a redenção virá. De Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, então sim se regozijará, ó Israel, e se alegrará. Capítulo número 53 do Salmo, verso de número 1 apenas. Salmo 53, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Diz o tolo em seu coração, não há Deus. Todos se corrompem e praticam o mal. Abomináveis eles são e não há quem faça o bem. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós louvamos o teu santo nome. Nós te exaltamos, Senhor, crendo, ó Deus, que tu estás acima de todas as alturas. Tu, ó Deus, também está naquele que é contrito de coração. Tu és um Deus não só de perto, mas um Deus de longe, por conta, ó Deus, da sua imensa santidade, grandeza e infinitude, ó Deus. Mas nós queremos que o Senhor está em nossos corações. Queremos, ó Deus, que o Senhor habite em nós através do seu Santo Espírito, ó Deus. Por isso pedimos, cuida de nós. Nos abençoa, Senhor, em todo momento. Cuida, ó Deus, dos teus servos, ó Pai. Cuida, ó Deus, das famílias, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, a cada poder louvar, ó Deus, e engrandecer o teu santo nome. Nos abençoa, Senhor, com a sua palavra. Amém. Esses são dois textos que são considerados textos gêmeos. Não sei se os irmãos se recordam, mas preguei alguns meses na carta aos Efésios. E a carta aos Efésios é considerada uma carta gêmea da carta aos Colossenses. E também, em pequenas extensões, temos aí a compreensão de que o Salmo de número 14, principalmente o verso de número 1, e o Salmo de número 53, principalmente o verso número 1, são textos gêmeos. Textos muito mais do que paralelos, não são apenas paralelos, mas textos gêmeos, textos de um mesmo assunto, de um mesmo conteúdo e com intenções fundamentais da palavra de Deus para com as nossas vidas. A palavra do Senhor nos mostra em Hebreus, capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aquele que crê, aquele que tem fé, crê que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda mais ser aquele que tem fé e tem uma fé de convicção, uma crença saudável, pois esse texto ele vem dizendo contra aquele que não acredita em Deus. E já coloca até um nome para ele, ou melhor, um título. Diz o tolo em seu coração. Algumas traduções vão colocar o nécio, né? O sem entendimento. Diz o tolo em seu coração, não há Deus, não existe Deus. E a palavra de Deus vai mostrando que Deus olha do céu e procura entre os homens alguém que faça o bem. Mas Ele não encontra um sequer. Todos nós somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Não há um sequer que faça o bem. E nas palavras no Novo Testamento de Jesus, Ele vem dizendo, quando chamam Ele de bom, Ele diz, olha, só há um que é bom
e é Deus. Como, pois, tu me chamas bom? Pois Jesus mesmo em seu esvaziamento não usurpa ser santo e bom como Deus. Palavra do Senhor em Tito e também em Oséias, a palavra de Deus exalta dizendo: o Senhor é bom e os seus caminhos são perfeitos. Então o nosso Deus, Ele é bom. Mas aquele que não acredita em Deus, e aqui se divide a questão em pelo menos 3 grupos. Aquele que acredita em Deus, aquele que não acredita, e aquele que acredita, mas vive como se não acreditasse. Será que é possível isso, pastor? Com certeza, é sim. E espero que nós nos enquadremos, você venha se enquadrar assim como eu, em um só desses grupos, e não nos outros 2. O primeiro desses grupos, meus irmãos, é daquele que o texto já inicia dizendo: aquele que não acredita em Deus, aquele que é tolo, aquele que não crê que Deus existe. A própria natureza declara a existência de Deus, ela pressupõe que existe Deus. A Bíblia inicia dizendo que Deus criou todas as coisas, ela também pressupõe a existência de Deus. Então os sábios e santos homens de Deus escreveram guiados pelo Espírito Santo, crendo que Deus existe. E aquele que não crê que Deus existe, a palavra de Deus o chama de tolo, de nécio, sem compreensão. Mas não é somente isso, porque muitas pessoas realmente não acreditam em Deus, e daí também se dividem em 2 grupos. Aquele que é um ateu, né? Aquele que não acredita em Deus de uma maneira teórica, e aquele que não acredita em Deus de uma forma prática. Por exemplo, aquele que não acredita em Deus de uma forma teórica, ele sabe defender aquilo que ele está dizendo, aquilo que o seu coração diz, a não existência de Deus. E também tem aquele que é o prático, aquele que na verdade vive como se Deus não existisse, porque ele não quer que Deus exista. Eu conheci algumas pessoas assim. Ele não quer que Deus exista, porque se Deus existir, ele não pode viver como ele vive. Porque senão ele tem um juiz legislador pelo qual ele terá que prestar contas. Então esse é um dos primeiros grupos que estão divididos por aí. Pessoas que não acreditam em Deus, porque não querem viver para não prestar contas, e pessoas que defendem teoricamente que Deus não existe. Defendem isso com toda e total veemência em seus corações nécios e tolos. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que em diversos textos, irmãos, que aquele que vive uma vida sem Deus, a pessoa é como uma vasilha vazia. Ele é vazio, não tem fundamentos, é uma pessoa que não é completa, porque sem Deus nós somos incompletos. Só Deus pode completar a nossa vida, só Deus pode trazer toda completa satisfação para o ser humano. Você pode ter casa, dinheiro, carro, tudo que você almejar, conquistar nessa vida em posses, mas você ainda mesmo assim pode ser vazio, se você não tiver a Deus. E você pode também, do contrário, não ter posses, não ter nada, não ter formações, não ter nada do tipo, mas ter a Deus e ter todas as coisas. Porque Deus é a fonte de todas as bênçãos. Somente Ele é a fonte inesgotável de todas as bênçãos, de todos aqueles derramares que emanam do trono de Deus. Então o ser humano que não crê em Deus é um ser humano vazio, é um ser humano incompleto. É alguém que não tem condições de ter uma vida em completa satisfação, porque ele vai sempre em algum momento ter uma vida vazia, uma vida de tristeza. Eu me recordo de um cristão que foi cortar o cabelo, né? E ele foi cortar num cabeleireiro e não sabia que aquele cabeleireiro é ateu. E no meio da conversa, o cabeleireiro conversa muito, não sei se a Márcia conversa um pouco, quando está cortando, mas tem cabeleireiro que conversa bastante. E ele entendeu que aquele cabeleireiro era ateu. E aí ele descobre também que ele era cristão, o cliente dele. E ele conversando com aquele rapaz, ele fala: não sei como que você acredita que Deus existe, porque olha, um mundo de tantas guerras, calamidade, né? Peste negra, gripe asiática, ebola, coronavírus, um mundo cheio de doenças.
Um mundo cheio de guerras, cheio de conflitos, cheio de lares destruídos. Um mundo que vive em um caos, ainda mais também na política. E você acredita que Deus existe? Se Deus existe, ele está meio omisso às situações, não está não? Aí o cristão, servo de Deus, sábio, ele vê passar um homem com o cabelo bem grande. Sabe aqueles Black Power? Bem grande mesmo. E aí ele fala, tá vendo? Aquele rapaz está passando ali? O cabeleireiro sim. Ah, tá vendo? Cabeleireiro não existe. Ué, como que não existe? Estou aqui cortando seu cabelo? Não. Cabeleireiro não existe. Olha o Black Power daquele rapaz que está passando aqui na rua. Cabeleireiro não existe também. Olha o tamanho do cabelo dele. Então, a falta das coisas, ou a desordem e desorganização de muitas coisas no mundo, não significam que Deus não exista. Como também ter uma pessoa com um cabelo grande não significa que não existe um cabeleireiro. Deus, ele permite o mal para que o bem venha sobressair ao mal e o seu nome seja glorificado. Porque no final de todas as coisas, o nome de Deus será exaltado e será glorificado. Então existe o grupo daquele que não acredita em Deus e defende que realmente não. Mas também tem aquele que acredita em Deus como eu e você, chamados a crença do teísmo. Acreditamos em Deus, cremos no nosso Deus, temos fé nele. Nele depositamos as nossas dificuldades, as nossas dores. Dele nós recebemos o alimento pela palavra, pelo seu Santo Espírito. E dentro desse grupo, ele se ramifica de diversas formas e maneiras. Cremos que Deus existe. E aquele que crê que Deus existe, conhece a Deus. Você conhece a Deus? Porque se você crê que Ele existe mesmo, você o conhece. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Logo, aquele que conhece a Deus, crê que Ele existe, é aquele que tem relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Intimidade. Eu conheci um rapaz na casa de recuperação. Pastor, você tem um minuto? Tenho, até mais. A gente pode sentar e conversar? Bom, sim, me levou a um lugar um pouco mais afastado. Falou, pastor, eu era cristão. Isso é incrível como que muitos eram cristãos e filhos de crente, né? É incrível isso. E eu ia para a igreja e tal, eu acreditava em Deus, mas eu passei por tantas decepções na igreja, tantas que, sabe, eu quero crer que Deus existe, mas eu não consigo, porque eu passei por tantas decepções da igreja que eu era, que a minha alma, o meu espírito, pastor, ele está tão triste, que me fez fazer todas as coisas que eu faço para chegar onde eu estou, que eu não consigo mais acreditar que Deus existe. Às vezes, os cristãos são responsáveis pela falta de fé das pessoas. É triste de ouvir uma coisa dessa. Triste de ouvir uma coisa dessa. Mas também existem os cristãos que são representantes de Deus, embaixadores de Cristo. Aqueles que têm o próprio Cristo em si pelo seu Espírito e que testificam e falam da boa nova do Evangelho. E mostram esse Deus que existe e que é um Deus vivo e eficaz. Então eu conversei com aquele jovem e falei, olha, mas você não pode olhar para as pessoas. Se você for olhar para as pessoas, com certeza isso vai ser dificultoso para você. Deus, ele existe, ele permitiu que você estivesse aqui, passando por esse tratamento. Então Deus, ele existe e ele quer cuidar de você. Ele chorou mais do que falou, mas olha só a situação que muitas pessoas às vezes se encontram. Então aquele que crê que Deus exista, conhece a Deus. Aquele que crê que Deus existe também, ele obedece a palavra. Porque se você não obedece a palavra de Deus, quem é esse Deus que você crê da palavra? Porque Ele é quem é o fundamento da palavra. Então se a gente crê que Deus existe, nós precisamos conhecer a Deus. E se nós cremos que Deus existe, nós precisamos obedecer a sua palavra. Também não é somente isso. Aquele que crê que Deus existe, ele precisa viver para fazer a vontade de Deus. Não quer dizer não fazer as coisas que eu gosto, não.
Mas ele sabe que a vida que ele tem não o pertence, mas pertence única e exclusivamente ao seu Deus. Então, se você conhece a Deus, saiba que a sua vida, a vida que você tem, não é tua, é dele. A sua vida, a sua família, as suas posses, tudo que você tem, tudo que você é ou você vir a ser, pertence ao Senhor. Pertence a Ele. Todas as coisas são dele. Quer na enfermidade, quer na saúde, quer na riqueza, quer na pobreza. Tudo isso pertence a Deus. E você pertence ao Senhor. Então existe o grupo daquele que não crê. Existe o grupo daquele que crê. Mas também existe o grupo daquele que crê, mas vive como se não cresce. Esse chama, a gente tem o costume de chamar ele, aquele que crê, é o ateísmo cristão. É um ateu cristão. Ele crê, mas vive, ele crê que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. Que incoerência é essa? Que situação conflitante. Será que é possível isso? Sim. Pessoas que recebem a fé, pessoas que vivem na presença de Deus, creem que existe céu, inferno, inclusive Deus, mas preferem viver como se ele não existisse. Prefere viver como se não houvesse Deus. Ele sabe e teme as coisas, mas ele continua nas práticas como se Deus não existisse. Como se não tivesse a quem prestar contas. Eu marquei aqui que aquele que crê que Deus existe, ele deve entender e colocar esta fé direcionada a Jesus. Porque somente Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, porque muitas vezes os servos de Deus acabam vivendo uma fé, só que parece que é uma fé involuntária, parece que é uma fé sem fundamento. Crê que Deus existe, mas vive como se Ele não existisse. Que negócio difícil. Crê que Ele existe, mas acaba vivendo como se Ele não existisse. Sabe por quê? Como que a gente acaba fazendo isso às vezes? Vivendo para si mesmo. Vivendo para nós mesmos. E colocando a vontade de Deus talvez em segundo plano. Ou quem sabe em que plano. Não somente isso, mas muitas igrejas e denominações são ateus cristãos. Crê que Ele existe, mas vive como se Ele não existisse. De que forma? Diminuindo a sua divindade. Crendo que Deus, por exemplo, não é onisciente. Tem igrejas por aí que crê que Deus ele não conhece o futuro, porque o futuro não existe para ser conhecido. Se chama ateísmo aberto. Vive como se Deus não conhecesse o futuro. Uma forma de aliviar talvez a culpa em Deus, sendo que Ele é santo e não tem culpa nenhuma. Nós é que somos os culpados do mal nesse mundo. Nós. Esse texto, ele diz, no verso 2, o Senhor olhou dos céus para os filhos dos homens, para ver se havia um só que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Verso 3, todos continuamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem. Um sequer, nenhum sequer. Todos corrompidos, todos longe de Deus. E se nós estamos com Deus, é por causa de Jesus. É por causa do Espírito Santo. É porque Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É porque Ele mostra o quanto nós somos errados e nós precisamos de Deus. E nós precisamos entender que Ele cuida de cada um de nós. Esse Deus que é vivo e eficaz é um Deus que se importa com o ser humano. Ele não é um Deus aquém da criação, não. Ele é um Deus que se relaciona. Ele é um Deus que tem sentimentos. Ele é um Deus que chora, um Deus que sorri, um Deus que se alegra, um Deus que se importa com você. E que de repente muitas vezes as pessoas nem sabem das situações que você vive, ou que você passa, ou as suas tristezas, mazelas, mas Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe e conhece todas as coisas e se importa com você. Por isso, guarde essa palavra no seu coração, que possamos nos enquadrar não no grupo daquele que não crê, não no grupo daquele que crê, mas vive como se não cresce, mas no grupo daquele que crê e vive a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Ele te faça em cada momento poder desfrutar do melhor de Deus, obedecendo a sua palavra e vivendo com o Senhor. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.
Tem alguns avisos. Sábado, como as irmãs já falaram, nós temos o nosso culto de jovens, né? Não é encontro, é culto de jovens mesmo. Vamos estar aqui às 19 horas. Os que vão estar ensaiando, acho que às 18 horas, né? Já vão estar aqui. Então venha, participe, chame seus jovens e adolescentes. Não vou falar só jovens, é jovens e adolescentes, ok? Culto matinal, domingo pela manhã nós vamos ter o nosso culto matinal a partir das 9 horas, mas a partir das 8h30 tem um período de oração. Então você pode vir estar orando também e depois participando aí do nosso culto matinal. Estamos falando sobre princípios batistas. Venha aprender como nós batistas nos comportamos, vivemos, agimos. Venha estar conosco. Domingo à noite temos nosso culto, vamos estar louvando ao Senhor aí e podendo agradecer a cada dia por termos esse Deus maravilhoso, amém? Quero agradecer, hoje temos visitante, temos visitante. E olha só, vocês lembram que eu falei que uma jovem me procurou por causa da rede social? Olha só como que é o alcance da rede social. A gente às vezes conversa com as pessoas, encontra com as pessoas, né? Convida algum vizinho e tal, mas a rede social ela alcança as pessoas, né? E a Gabi está conosco, graças a Deus, nessa noite, assistiu um culto numa rede social, mora aqui no Badre, graças a Deus está conosco. Aí já estive com ela hoje, conversamos um pouco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, seja bem-vinda. É um privilégio ter você conosco nessa noite, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos orando ao Senhor. Feche seus olhos. Santo Deus, Pai querido, nós louvamos ao Teu nome. Tu és, ó Deus, um Deus santo, Deus justo, um Deus que se relaciona conosco, ó Pai. Queremos Te exaltar, ó Deus. Queremos elevar o Teu nome acima de todas as coisas. Pedir a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor cuide dos Teus servos e das Tuas servas, que o Senhor abençoe a cada um daqueles, ó Deus, que estão também nos abençoando, ó Deus, na gravação, nos louvores, na portaria, Senhor, na limpeza, em toda a organização que é necessária para que a Sua casa funcione, ó Deus. Nós queremos entregar cada um dos Teus servos em Suas mãos. Pedir também, ó Deus, a proteção do Senhor na volta para os nossos lares. Nos abençoa, Senhor, nos protege, nos livra do maligno, Senhor, e nos traz, ó Deus, a cada dia mais a Sua presença e a Sua graça. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.